Então a gente já está online, já estamos iniciando a nossa aula de hoje. Como vão vocês? Tudo tranquilinho? Tudo bem? Eu já fiz essa pergunta, mas é só para ficar bonitinho no vídeo. A gente vai continuar a nossa interessantíssima viagem pelo universo da história da filosofia. A gente já falou sobre como a filosofia ela surge como uma forma de explicação do mundo diferente da mitologia, que acaba por transcender a mitologia em alguns pontos. Depois disso, a gente falou dos pré-socráticos e da intenção deles de determinar a substância que dá origem a tudo. Depois disso, a gente falou de Sócrates e dos sofistas. Na última aula, nós falamos do seu discípulo Platão. E nessa aula nós vamos falar do discípulo de Platão, Aristóteles. Sócrates, Platão e Aristóteles, eles fazem parte de uma linhagem da filosofia que é meio que uma linhagem central, tá? Assim, eles vão definir, meio que definir o nosso pensamento, tá? Platão por uma via e Aristóteles por outra vão gerar os dois caminhos que a nossa filosofia ela segue até hoje. Platão com a racionalidade por um lado e Aristóteles valorizando os sentidos e a experiência por outro, tá? Na Idade Média a gente vai ter isso também. O cristianismo na Idade Média vai se juntar com a filosofia grega e nós vamos ter alguns filósofos da Idade Média muito influenciados por Platão e outros filósofos da Idade Média muito influenciados por Aristóteles. Só que isso, eu já estou dando spoiler do que vão ser nossas próximas aulas, caso o mundo não termine e nós não sejamos todos consumidos pelo Covid-19. Mas por enquanto vamos só focar em Aristóteles, belezinha? Tudo bem? Esse é o momento que vocês respondem se eu posso continuar ou não. Pode. Ah, beleza. Vamos falar de Aristóteles, então? A gente vai começar falando da biografia dele, porque eu acho que é muito importante para a gente entender o pensamento de alguém, entender como ele viveu. Aristóteles ele nasce no ano de 384 a.C. em Estágira, na Macedônia. Ele era filho de um médico da corte real, de Filipe da Macedônia. Aos 18 anos, ele ingressa na Academia de Platão. Ele vira aluno de Platão aos 18 anos. Fica aproximadamente 20 anos lá na academia e abandona a academia após a morte de Platão. Não significa que ele foi 20 anos aluno, não, tá? Aristóteles ele foi professor na Academia de Platão. Ele, inclusive, era o aluno mais capacitado daquela academia e todo mundo achava que era ele quem ia dirigir a academia depois da morte de Platão. Só que Platão morreu e quem acabou dirigindo a academia foi um fulano muito menos talentoso que Aristóteles, mas ele era sobrinho de Platão. Ou seja, nepotismo existe desde que o mundo é mundo. Outra coisa é que Aristóteles ele não era grego de nascimento, ele era macedônio. Então, além de nepotismo, também tinha aquela dosezinha de xenofobia gostosa, né? E quando Platão morre, a academia muda de direção e Aristóteles é convidado, meio que convidado a se retirar. Ele abandona a academia. Depois disso, ele foi durante algum tempo preceptor de Alexandre da Macedônia, que se tornaria o grande conquistador Alexandre o Grande, ou seja, Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande. No ano de 335, ele volta a Atenas e já com essa moral de ter sido professor de Alexandre o Grande, que era, naquela época, o grande manda-chuva de quase todo mundo conhecido, ele volta para Atenas e funda o Liceu,
que é a escola dele. O Liceu, ele rivalizou com a academia, tá? E se tornou durante um tempo mais importante que a academia de Platão. Por dar aulas caminhando, o método de Aristóteles é chamado de método peripatético. Peripatos significa caminho. Ele deixa Atenas após a morte de Alexandre, em 323 a.C., e morre logo depois, em 322, na cidade de Calcis. Ele deixa Atenas porque, quando Alexandre morre, um forte sentimento antimacedônico toma conta daquela galera toda. Porque vamos lembrar que a Grécia, eles tinham como um dos maiores valores dele a liberdade. A democracia, ela surge na Grécia. Então, para os gregos serem conquistados, se tornarem escravos de um império, aquilo mexeu muito com a cabeça deles. Inclusive, vai ser essa sensação de falta de sentido que eles vão obter com isso que vai dar origem às próximas escolas filosóficas que nós vamos estudar, que é o período helenístico. Mas, de novo, eu estou adiantando uma coisa. Vamos voltar para cá, né? Quando Alexandre ele morre, um forte sentimento antimacedônico toma conta da Grécia. Isso faz com que Aristóteles tenha que deixar Atenas. Um ano depois, ele morre na cidade de Calcis. Assim, Aristóteles é um cara importante pra cacete na história da filosofia, tá? Não ia dar pra falar de tudo. Então, eu peguei apenas alguns aspectos da filosofia de Aristóteles e eu vou dar uma pincelada em apenas alguns aspectos que são os que caem com mais frequência nas provas e os que, assim, estão mais presentes e influenciaram mais outros filósofos que vieram depois dele, tá? São as coisas que são mais importantes no contato com a filosofia de Aristóteles. Como não dá tempo de se aprofundar muito, o que eu faço é sempre pegar um plano geral. Não dou muito detalhe, mas assim, é para vocês terem uma ideia do que é importante em cada pensamento. A gente vai começar com a cosmologia de Aristóteles, a cosmologia aristotélica. A cosmologia de Aristóteles, a concepção que ele tinha sobre o universo, ela é fundamental para a filosofia de Aristóteles. Para Aristóteles, e como para todo grego da época dele, eles têm uma visão do universo, que o universo ele está ordenado, ele está inserido numa ordem cósmica, e ele é finito. E cada coisa tem seu lugar, e esse lugar é pré-determinado para uma determinada função. E essa função também é pré-determinada. Para que todo o conjunto funcione bem, que o universo inteiro funcione bem, funcione de forma harmoniosa, cada coisa tem que fazer a sua função. Cada coisa tem que exercer o seu papel, esse papel pré-determinado, tá? Imaginem uma espécie de relógio. Se vocês já viram um relógio desmontado, um relógio daqueles de ponteiro desmontado, se vocês já viram a máquina de um relógio por dentro, vocês vão ver que existem muitas engrenagens lá dentro. Umas maiores, outras menores. E essas engrenagens, elas são essenciais e estritamente necessárias para o funcionamento da máquina. A visão que Aristóteles tem do universo é mais ou menos essa. É como se fosse uma máquina com várias peças, e essas peças têm que estar em seus lugares para a coisa funcionar bem. Se não funcionar, dá merda. Aí acontece o que os gregos chamavam de híbris, que é desequilíbrio. Se vocês conhecem a mitologia, se vocês conhecem as histórias da mitologia, vocês vão ver que todos os castigos dos deuses gregos
eles acontecem por causa de uma espécie de desequilíbrio. Alguém estava fora do seu lugar. Alguém queria fazer aquilo que não lhe cabia. Por exemplo, tem uma história de uma mulher chamada Aracne. Ela fiava muito bem. Fiar quer dizer pegar linha e construir tecido, fazer tecido, com um tear. Ela fiava muito bem. Muito, muito bem mesmo. Ela fiava tão bem e fazia tecidos tão bonitos, com desenhos tão intrincados, que ela chegou a dizer que ela fiava melhor do que era a grande mãe dos deuses. E aí, por conta dessa desmesura, por conta dessa soberba dela, de querer tomar para si um lugar que não era o dela, querer se comparar aos deuses, o que ela faz? Transforma a Aracne em um inseto nojento, não um inseto, em um ser nojento de 8 patas que passa a vida toda fiando. Ou seja, transforma a Aracne em uma aranha. Então essa lendazinha conta como as aranhas surgiram no mundo. E elas surgem a partir de um castigo esse que vem por conta de um desequilíbrio. Até aí tranquilo? Até aí vocês estão entendendo? Por mim, tudo bem. Adorei a história da aranha, por sinal. Ou seja, quando você está fora do seu lugar, você gera um desequilíbrio, e esse desequilíbrio afeta todo o universo. Isso é muito importante vocês terem em mente, tá? Segundo Aristóteles, essa ordem é divina, porque ela é perfeitamente harmônica e cumpre a sua função, fazendo necessariamente aquilo que lhe é devido. Como assim? Aristóteles olha para o universo e vê que cada coisa está no seu lugar. Aí ele pensa, porra, não é possível que um ser humano tenha feito isso. Se isso não é uma coisa meramente humana, ela só pode ser divina. E quando a gente fala que essa ordem é divina, a gente não está pensando necessariamente em um Deus que manipula tudo. Que é mais ou menos a ideia que vem na nossa cabeça por conta da nossa criação judaico-cristã. Quando a gente fala em ordem, em algo divino, a nossa primeira ideia é o Deus da Bíblia, tá? Uma certa versão do Deus da Bíblia, que controla tudo como se nós, seres humanos, fôssemos apenas marionetes. Os gregos não estão pensando nisso. Os gregos estão pensando em, quando fala que essa ordem é divina, é porque ela claramente não foi feita por um ser humano. É algo além do que é humano. É algo imaterial, metafísico, algo que transcende qualquer possibilidade humana. Por isso é divina. E tudo que está dentro dessa ordem é divino também. Ou seja, o vento, por exemplo, ele é divino, porque ele faz exatamente aquilo que ele deve fazer, que é soprar. E quando o vento sopra, ele ajuda na polinização das plantas, espalhando as sementes. Quando o vento espalha as sementes, ele permite a reprodução dessas plantas, que por sua vez servirão de pasto aos animais herbívoros, que servirão de alimento para os carnívoros, que morrerão e serão decompostos pelos fungos, e ao ser decompostos pelos fungos vão virar nutrientes que vão adubar a terra. E essa terra, que tem esses nutrientes, vai servir de alimento para as novas plantas, que darão novas sementes, que serão levadas pelo vento, e assim esse ciclo vai se renovando. Vocês entendem como é a visão dos gregos? Os gregos têm uma visão cíclica sobre a vida. Enquanto nós, hoje, a gente tende a ter uma visão linear,
algo que tem início, meio e fim, os gregos têm uma visão cíclica de começos e recomeços constantes. E esses começos e recomeços, eles estão inseridos em uma determinada ordem. E esses ciclos só são possíveis porque cada coisa faz o seu papel. Se alguma coisa acontecer fora desse papel, essa ordem é quebrada e aí dá merda. Beleza? Essa parte da cosmologia aristotélica, tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida, então. Então vamos para a ética aristotélica, tá? Na questão da ética, Aristóteles é um dos gigantes. Aristóteles e Kant, eles vão ser os dois grandes nomes da ética na filosofia. E o que vem a ser ética? O que vocês entendem por ética? Vocês já ouviram essa palavra? Me ajuda aí agora. Vocês já ouviram? O que vocês entendem por ética? Quando vocês ouvem, ah, fulano não tem ética. O que seria a ética? Na visão de vocês. Ou vocês não têm ideia do que seja? Vocês só ouviram a palavra, mas não têm ideia do significado. É muito bom, exatamente isso. Ética, em filosofia, ética é a forma como nós nos relacionamos com o outro, tá? Ética seria isso. A ética tem a ver com o relacionamento. A forma como a gente se relaciona com o outro e com a nossa sociedade. Basicamente isso. Como a gente viu antes, cada coisa tem seu lugar pré-determinado e possui uma função específica também pré-determinada na cosmologia aristotélica. O cumprimento com excelência para a função qual foi determinada, Aristóteles chama de virtude. Tenham isso em mente, tá? Virtude. O exemplo que Aristóteles dá, né? O olho ele é virtuoso quando enxerga bem. A mesma ideia se aplica também nas relações humanas. Por quê? Porque o homem ele é um microcosmo inserido nesse macrocosmo. O homem é uma pequena peça inserida nesse grande relógio universal. Assim sendo, os seres humanos também possuem um lugar dentro dessa ordem divina e universal. Só que tem uma coisa. Diferente do vento, que só faz aquilo que deve fazer, que é ventar, diferente do sapo, que só faz aquilo que deve fazer, que é coachar e comer mosca, e ajudar no controle dessa praga, diferente dos animais, diferente do vento, diferente do fogo, diferente de tudo isso, desse grande universo, desse grande esquema universal, que só faz aquilo que deve fazer, o ser humano não. Porque o ser humano tem um negócio chamado vontade, racionalidade. Nesse sentido, o vento ele é sempre divino, porque o vento nunca vai decidir não ventar. Então o vento vai estar sempre cumprindo o papel dele nesse grande esquema. O cachorro vai estar sempre fazendo aquilo que ele nasceu para fazer. O gato, o cavalo, tudo no cosmos, tudo nesse universo finito e ordenado, na visão dos gregos, vai estar sempre fazendo aquilo que nasceu para fazer. Por isso eles vão ser sempre divinos. Agora o homem, nem tanto.
Por quê? Porque por causa da nossa capacidade de tomar decisões, nós podemos nos afastar dessa ordem universal. E quando a gente se afasta dessa ordem universal, nós prejudicamos o andamento do universo inteiro, causando um desequilíbrio que, por fim, pode afetar toda a ordem, e uma espécie de efeito dominó, efeito borboleta. Vocês sabem o que é esse efeito borboleta? Já ouviram falar dessa expressão, efeito borboleta? Já, mas não lembro o que significa. Já Então, ouvi, mas... basicamente é o seguinte: o efeito borboleta diz que se uma borboleta bater as asas aqui no Oceano Atlântico, ela engendrará uma série de causalidades, de relações de causa e efeito, que vão culminar com um tsunami acontecendo na Tailândia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Lohane? Lohane, o que você quer fazer? Qual a profissão você quer exercer? Contabilidade. Você quer ser contadora, né? Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que nós estejamos numa turma com 30 pessoas, tá ok? Cada uma dessas pessoas quer fazer alguma coisa, quer ter alguma profissão, né? E eu estou dando aula para vocês. E por algum motivo eu enchi o saco. Não quero mais ser professor. Não quero mais ser professor. Tá? Não quero mais ser professor. E eu desisto de ser professor. Mas o meu papel nesse grande esquema universal é justamente dar aula. Eu nasci para dar aula. Lembra que eu falei que cada um tem um papel pré-determinado? Que as pessoas já nascem com essas virtudes, com esses talentos? Então, o meu talento é dar aula. Eu nasci para dar aula. Mas eu decidi que eu não quero mais dar aula. Não quero mais dar aula. Eu vou ser... Deixa eu ver. Uma coisa bem ridícula para ser. Cafetão em um prostíbulo em Bangkok, capital da Tailândia. Vou me mudar para a Tailândia e vou ser dono de puteiro em Tailândia. Lá na Tailândia. Logo, eu não vou estar aqui dando aula. Perfeito? Sim. Se eu não estou aqui dando aula, vai ter que vir outra pessoa para dar aula no meu lugar, correto? Correto. Essa outra pessoa não tem talento para ser professor. Ele não dá aula bem. Considerando que ele não dá aula bem, vocês não vão entender bem as coisas que eu ensino de forma tão maravilhosa e tão fácil, fazendo assuntos complexos ficarem altamente inteligíveis. E também de forma muito humilde, que não me gabo por causa disso. Não é verdade? Vocês não vão entender. Porque a humildade é a minha maior característica. Eu me orgulho de ser muito humilde. Mas vocês não vão entender o que eu estou falando. Considerando que vocês não vão entender o que eu estou falando, vocês não vão passar no vestibular. E nessa turma de 50 pessoas, além de você, Lohane, que queria ser contadora, também tem um fulano que quer ser médico. Ô, menino. Também tem um outro que quer ser engenheiro. Tem mais um fulano que quer ser advogado. Só gente que sonha alto, vai. Pois é. Pode Tem um ser. outro que quer ser professor universitário.
Arrasou. Mas nenhum de vocês passou no vestibular. E aí o que acontece? O cara que devia ser engenheiro, ele ia construir uma ponte que ia durar muito. Só que como ele não passou no vestibular, ele não se tornou engenheiro, ele acabou se tornando vendedor de cachorro-quente. E outra pessoa fez os cálculos da ponte. Só que fez os cálculos todos errados. E a ponte caiu. Matou geral. E você, Lohane, que seria contadora, não se tornou contadora. Você se tornou motorista de Uber. E estava passando na ponte quando a ponte caiu. Oh, Deus! Você se machucou muito feio. Se você tivesse se tornado contadora, você teria um carro e ia estar passando em outro lugar, não naquela ponte. Você sofreria um acidente na descida daquela ponte. E você iria para um hospital onde o seu colega, que se tornaria médico, salvaria a tua vida. Mas esse maluco também não se tornou médico. Não. Não. Esse cara que se tornaria médico, ele acaba se tornando frentista de posto de gasolina. Ou seja, a ponte cai, você se machuca feio pra caralho e você não tem um médico competente para salvar a tua vida. Ou seja, eu morro, né? Não, você não morre. Mas você fica com muitas sequelas. Muitas sequelas. Enfatizou bem. Vai. Aí você decide abrir um processo contra a empresa que fez a ponte. Mas o meu amigo não virou advogado. Não virou um advogado. Se ele tivesse virado advogado, você ganharia um outro processo que você moveu por outra parada. Com certeza. Porque ele ia ser um advogado muito bom. Mas ele não virou advogado. Então você acabou recorrendo a um advogado muito ruim, que perdeu o seu processo. E esse cara que viraria advogado, ele não consegue fazer nada que preste com a própria vida, até que ele se cansa e se mata. Muito pesado. Pois é. Ou seja, você que deveria ser uma contadora muito rica, se tornou motorista de Uber e acaba paraplégica com sequelas, pobre na miséria. O cara que deveria ser médico se torna frentista de posto de gasolina. O maluco que devia ser advogado acaba virando. O maluco que devia ser advogado acaba virando um desses nerds que moram com a mãe aos 40 anos. E o outro fulano lá se mata. E tudo isso só acontece porque eu decidi não fazer aquilo que eu deveria fazer. Você Por favor, não faça isso. Tá dando para entender que como uma decisão minha, que aparentemente não afetaria ninguém, acabou afetando muitas vidas? Essa é a forma como Aristóteles enxerga o universo. Tá tudo interligado. E uma decisão, por menor que seja, acaba sendo algo que pode afetar muita gente. Gente que você nem conhece. Não deixa de dar aula pra gente não, por favor.
Por isso, quando a gente faz isso, se afasta dessa ordem universal, a gente não prejudica só o universo. A gente prejudica a nós mesmos. Mas, segundo Aristóteles, quando a gente encontra o nosso lugar, ou seja, quando a gente se encaixa nessa ordem universal, nós experimentamos uma sensação de contentamento, uma sensação de paz, de felicidade. A essa sensação, Aristóteles chama de eudaimonia. Ou seja, a sensação de ter achado o seu lugar. Por outro lado, quando a gente não encaixa nessa ordem cósmica, a gente experimenta uma vida sem sentido. A eudaimonia, você pode pensar na eudaimonia como felicidade, mas não é aquela felicidade momentânea. É a felicidade de realização, sabe? Aquele sentimento de realização, de caralho, finalmente achei meu lugar nesse mundo. Porra, finalmente o mundo fez algum sentido. Sabe qual é? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo para vocês. No ano de 2008, eu entrei na sala de aula a primeira vez para dar aula. Eu estava no terceiro período da faculdade de História e eu entrei em um cursinho pré-vestibular comunitário para ser professor de História Geral. No início da aula eu estava muito nervoso. Tão nervoso que meus joelhos batiam e minhas mãos tremiam. Mas aí eu comecei a dar aula e ao ver a turma prestando atenção em mim, e eu falando, e eu sentindo que eles estavam entendendo, e eu sentindo a energia que tinha entre eu e os alunos, e eu sentindo a interação, aquilo foi me fazendo muito bem mesmo. Até que no final da aula, eu olhei para eles e eu pensei, caralho, é isso que eu quero fazer a minha vida toda. E desde então eu tô dando aula. Muitos que começaram comigo em cursinho pré-vestibular naquela época, pararam. Eu continuo. Mesmo não ganhando nada para fazer isso. Mesmo sendo voluntário. Eu sinto que esse é o meu lugar. Que é isso que eu tenho que fazer. Que dar aula é o que eu tenho que fazer. É onde eu me sinto realizado de fato. Eu já trabalhei com uma porrada de coisa. Mas nada com que eu trabalhei me dá a realização que eu sinto, o sentimento de realização que eu tenho quando eu vou dar aula. Segundo Aristóteles, esse sentimento de realização que eu tenho é o que ele chama de eudaimonia. E eu só sinto isso porque eu descobri qual é o meu talento e eu me encaixei na grande ordem universal. Isso que aconteceu comigo é a pista que o universo dá pra gente. Porque a pista que nós temos para descobrir qual é o nosso lugar é a virtude ou o talento. Quando a gente faz da melhor forma possível aquilo que nós temos talento para fazer, nós estamos caminhando na direção que o universo quer de nós. Com isso, nos tornamos divinos junto com o universo, pois nos encaixamos nessa ordem universal. Ou seja, à medida que eu descobri que eu tenho talento para dar aula, eu preciso fazer isso. Para, inclusive, ser feliz. E eu fazendo isso, eu vou ajudar o universo a caminhar melhor. Até aí vocês entenderam? Tranquilo? Sim. E aí, vocês estão curtindo essa forma de pensar? É escrota? Concorda? Discorda? Sem corda? Tô gostando dele. É? Tô Mas gostando. agora não vai ficar tão legal, não. Por quê? Ah, obrigada. Não vale. Porque da mesma forma que a virtude é irregularmente distribuída na natureza,
ou seja, tem olho que enxerga melhor e tem olho que não enxerga tão bem, eu, por exemplo, o meu olho não é tão virtuoso, porque eu preciso usar óculos. Existem pessoas que enxergam muito bem sem óculos. Eu não enxergo bem sem óculos. O meu olho não é um olho virtuoso, porque ele não faz excelentemente bem aquilo que ele foi chamado para fazer, que ele foi construído para fazer. Da mesma forma como existem ventos mais fortes e ventos mais fracos, ou seja, a virtude ela é distribuída de forma irregular na natureza. Isso acontece na natureza e isso acontece também entre seres humanos. Portanto, algumas pessoas têm mais talento que outras. Por exemplo, vamos fazer de conta que eu sou um bom professor, correto? E que vocês estão entendendo bem o que eu estou falando. Mas vocês provavelmente bateram de frente com professores que não eram tão bons para explicar as coisas. E vocês não entendiam direito o que eles falavam, a não ser que eles falassem muito. Correto? Já aconteceu com vocês isso em algum momento? De um professor que mesmo que seja uma matéria que você gosta, ele não era muito bom ensinando. Correto? Correto. Então, segundo a filosofia de Aristóteles, fazendo de conta que eu sou um bom professor, eu teria mais talento para ensinar que essa pessoa. E segundo Aristóteles, quem tem mais talento deve ter as melhores condições para florescer o seu talento. Ou seja, se eu já sou um bom professor, eu tenho que ter as melhores condições possíveis para me tornar o melhor naquilo que eu sou. Então a mim tem que ser dado as melhores especializações possíveis para eu fazer. A mim tem que ser dado as melhores condições possíveis para eu estudar, para me tornar melhor do que eu já sou. E a outra pessoa que não seja tão talentosa quanto eu? Foda-se. Que morra. Porque desperdiçar recurso com quem não tem talento é perda de tempo. Não tem essa de que os homens são iguais, porque eles não são. Os seres humanos não são iguais. Se os seres humanos não são iguais e não têm os talentos distribuídos de forma igualitária, não faz sentido dividir os recursos de forma igualitária. Na filosofia de Aristóteles, é a virtude, o talento, que confere a dignidade moral. Ou seja, o virtuoso ele deve ser servido. A gente não deve... você não é digno moralmente por ser uma boa pessoa, na filosofia de Aristóteles. Você é digno moralmente por ser talentoso. Não tem a ver com o que você faz. Tem a ver do quão talentoso você é para fazer uma determinada coisa. É a filosofia dos melhores. Os melhores vão estar sempre na frente. E o que a gente faz com aqueles que não são tão bons assim? Que são a grande maioria? Deixa se fuder. Caso prático. Caso prático. Temos um acidente de trânsito. Uma batida frontal entre dois automóveis. Em um dos automóveis estava Lewis Hamilton, campeão de Fórmula 1. Um puta piloto. No outro automóvel,
Lohane dirigindo o Uber dela. Alô? Só tem uma ambulância. Segundo a filosofia de Aristóteles, quem tem que ser atendido é o Lewis Hamilton. E Lohane? Atende se der tempo. Ah, mas se não der tempo ela morrer? Fazer o quê, né? Todo mundo morre? Chorei. Ah, então você está dizendo que existem pessoas que são melhores que outras, na visão de Aristóteles? Sim. Porque algumas pessoas são mais talentosas que outras. Porra, Maico, mas isso é bem escroto. Não esqueçam que Aristóteles ele era um aristocrata também. E ele estava no meio de uma sociedade escravocrata. E dessa forma, dizendo que as pessoas têm talentos diferentemente atribuídos e o melhor tem que ser dado para o melhor, dessa forma Aristóteles justificava a escravidão, por exemplo. Os escravos eram aqueles que não tinham nenhum talento. E exatamente por isso deveriam servir aos talentosos. Para que o equilíbrio do universo fosse mantido. Afinal de contas, eles nasceram mesmo para servir. Essa visão de mundo, confere à filosofia de Aristóteles um caráter muito elitista e muito aristocrático. Tranquilo? Tranquilinho. Todo mundo entendendo? Tranquilo. Todo mundo entendendo? Sim. Um pouco. Um pouco? Alguma dúvida? Não, nenhuma por enquanto. Ah, tá. Pode continuar então, né? Pode. Agora a gente vai falar de como Aristóteles rejeita o dualismo de Platão e como Aristóteles vê a questão do conhecimento. Aristóteles rejeita que haja dois mundos, como Platão defendia. Um mundo sensível, que é governado pela matéria e pelos sentidos, e o mundo das ideias, regido pela alma. Ele rejeita isso. Tá? Para Aristóteles, o que acontece é exatamente o oposto. Enquanto Platão defendia que nós conhecemos o mundo ao nosso redor através da razão, que para Platão a verdadeira realidade estaria no mundo das ideias e ele só seria conhecido através da razão, para Aristóteles, nós conhecemos o mundo através dos sentidos. Dos sentidos que a gente tem, tá? E como não existe um mundo das ideias, também não existem ideias pré-existentes. Essas ideias perfeitas. Que tomam várias características aparentemente diferentes, tá? Ou seja, enquanto Platão acreditava que a gente sabe a diferença entre uma cadeira e um banco, porque a gente já nasceu com essa diferenciação na nossa cabeça, e a gente já nasceu com isso na nossa cabeça, porque isso está no mundo das ideias, está lá no mundo das ideias, e a gente veio de lá com isso, com esse conhecimento inato na nossa mente, e aqui no mundo do mundo visível, no mundo da matéria, no mundo sensível, a gente olha para as diferentes cadeiras e bancos e consegue
enxergar o que é o que, porque a gente tem uma reminiscência, uma pequena lembrança dessa ideia perfeita de cadeira, que a gente nasceu com ela. Enquanto Platão diz isso, Aristóteles não vai dizer que as ideias elas já nascem com a gente. Aristóteles vai dizer que as ideias elas são fabricadas a partir dos sentidos. De que forma? Nós observamos o mundo com os nossos sentidos e a partir disso a gente começa a agrupar a semelhança e distinguir a diferença. E assim nós damos luz às ideias. Ou seja, diz um bicho que você gosta, Lohane. Raposa. Raposa. Tá, raposa. Para Platão, a gente já nasce com a ideia de raposa na nossa cabeça, porque a nossa alma viu a raposa perfeita lá no mundo das ideias. E chegando aqui, a gente vai conseguir diferenciar as diferentes raposas na natureza. Para Aristóteles, é o contrário. Para Aristóteles, a gente vê as diferentes raposas e, a partir disso, a gente vai agrupando as semelhanças, distinguindo as diferenças e monta na nossa cabeça uma ideia de raposa. Resumindo, para Platão, o conhecimento ele vem de cima para baixo. Primeiro surge a ideia e depois a gente vai distinguir essa ideia nos diferentes seres. Para Aristóteles é exatamente o contrário. É de baixo para cima. Primeiro a gente vê os diferentes seres e a partir disso a gente vai montar uma ideia na nossa cabeça. Vocês entenderam? Uhum. Ou seja, segundo Platão, primeiro a gente conhece com o nosso cérebro para depois sentir com os nossos sentidos. Para Aristóteles, primeiro a gente sente o mundo para depois formar uma ideia sobre ele e, a partir disso, uma forma de conhecimento no nosso cérebro. Beleza? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Não. Tudo tranquilo, né? Posso caminhar? Vamos lá. Pode. A gente já está acabando. Por último, a gente vai ver a crítica de Aristóteles aos pré-socráticos e a questão do ser. Vocês lembram que quando eu terminei de falar dos pré-socráticos, eu falei de dois caras. Heráclito de Éfeso, que defendia que a vida, que a realidade era fluxo, era movimento constante. E Parmênides, que defendia que a realidade era estática e o movimento era aparente. Era ilusório. Vocês lembram disso, não lembram? Então, Aristóteles ele vai tentar resolver esse problema. De que jeito? Ele vai pegar essa ideia de Parmênides e Platão, por um lado, defendendo que aquilo que é real não poderia mudar, porque se mudasse deixaria de ser o que era, e considerava, por conta disso, que qualquer mudança era só ilusão. E ele pega a ideia defendida por Heráclito e Demócrito, entre outros, que considerava que o fluxo, a mudança, eram características do real. E ele vai enxergar que ambos tinham argumentos muito bons para defender seus pontos de vista.
E ele meio que se pergunta assim, então, se ambos têm argumentos muito bons, a gente pode perguntar, quem tem razão? E a resposta de Aristóteles é, ninguém. E ao mesmo tempo, todos. Por que isso? Porque o grande X dessa questão está todo na questão do que é o ser em filosofia, né? O ser, a existência. Ora, Lohane, você tem algumas características que são suas, não é verdade? Com certeza. E são só suas. Se essas características fossem tiradas de você, você ainda seria você? Se as características que te definem fossem tiradas de você, você não seria mais você. Você seria uma outra coisa. Porque aquelas são Pessoa. características que te definem, correto? Corretíssimo. E isso é uma questão de identidade. Quando Parmênides, por exemplo, e Platão falam dessa realidade que não muda, eles estão falando exatamente por conta disso, por conta dessa identidade. Porque se essa identidade muda, você deixa de ser o que era. Você passa a não ser. Lembra que Parmênides escreveu? O ser é e o não ser não é. Logo, a mudança não pode existir porque aquilo que muda não é mais o que era. Então, nesse sentido, Parmênides parece estar correto. Porque, afinal de contas, existem características que, se forem tiradas de você, você deixa de ser quem é. Mas, por outro lado, a gente também não pode fechar os olhos para que a mudança, ela existe. As coisas mudam o tempo todo. Como que Aristóteles vai resolver isso? Ele vai dizer que as pessoas que vieram antes dele não fizeram as distinções necessárias para resolver esse problema. Elas foram inflexíveis demais. E por causa disso, tanto aqueles que defendiam que o universo, que a realidade era uma coisa móvel e que a mudança fazia parte de tudo, estavam errados, como aqueles que defendiam que o universo era uma coisa única, fixa e inalterada, também estavam errados. E ele vai tentar pegar um pouco de cada coisa e fazer uma espécie de síntese dos dois pensamentos. E para isso ele vai fazer 3 distinções. E com essas 3 distinções ele vai meio que sintetizar as 2 ideias e formar uma terceira ideia. A primeira distinção que ele faz é a distinção entre essência e acidente. Ou seja, existem características no indivíduo que são essenciais, dão suporte à existência desse indivíduo. Existência no sentido filosófico da coisa, tá? Do objeto ser o que é. Essas características essenciais, essa essência, é tudo aquilo que faz a coisa ser o que é, sem o qual ela não seria. Essas características essenciais, essa essência não pode mudar nunca, porque se ela mudar, o objeto se transforma numa outra coisa. Por outro lado, existem características que podem variar e mudar, e essa mudança não vai afetar a existência do objeto em si. Essas características que podem mudar sem afetar
a existência do objeto sem afetar a identidade do objeto são chamadas de acidentes. E as características que não podem ser mudadas sem que o objeto se transforme numa outra coisa são chamadas de essência. Por exemplo, Sócrates é humano. Essa frase que está aqui. Sócrates é humano. Essa característica, a humanidade, ela é essencial. Tá? Ela é essencial. Se essa característica for mudada, Sócrates deixa de ser Sócrates e se torna outra coisa. Por exemplo, se Sócrates deixa de ser humano e passa a ser um cachorro, ele vai se tornar uma outra coisa, correto? Então, isso não pode ser mudado. Mas olha a segunda frase. Sócrates é calvo, ou seja, tem pouco cabelo. Essa é uma característica acidental. Por quê? Porque nem sempre Sócrates foi calvo. Sócrates já teve cabelo. Ter ou não ter cabelo não altera a identidade de Sócrates. Mas ser ou não ser humano altera. Vocês entenderam mais ou menos a diferença entre essência e acidente? Entendi. Essência é tudo aquilo que é importante para que você seja você. E sem o qual você seria uma outra coisa. Acidente é tudo aquilo que pode mudar e que, se mudar, não vai afetar a tua identidade. Tranquilo? Sim. Tranquilo para todo mundo? Posso continuar? Uhum. Eu sei que assim, é um negócio meio complicado, mas eu posso tentar explicar de outro jeito. Pode continuar, né? Pode. A segunda distinção é a distinção entre necessidade e contingência. E essa segunda distinção, ela está relacionada à primeira. As características necessárias são aquelas que não podem mudar, a despeito de perder a identidade do objeto em questão. Já as contingenciais podem sofrer mudança sem que isso altere sua identidade. No exemplo que eu dei lá em cima, Sócrates, para ser Sócrates, ele é necessariamente humano e contingencialmente calvo. Ou seja, ele tem que ser humano para ser Sócrates, mas ele pode ou não ser calvo. Necessidade é aquilo que tem que acontecer. Contingência é aquilo que pode ou não acontecer. Por exemplo, para a situação do Brasil não ficar pior, é necessário que tenhamos alguém com o mínimo de inteligência no comando da nação. Agora, o fato de ser um homem ou uma mulher é contingencial. Entendeu? É necessário que tenha alguém que tenha mais de 2 neurônios comandando o Brasil para a gente sair da merda que tá. Isso é necessário. Isso tem que acontecer. Agora, se esse alguém vai ser um homem ou uma mulher, no sentido biológico da coisa, tanto faz, desde que tenha cérebro. Entenderam a relação entre necessidade e contingência? Sim. Beleza. E agora a última distinção. Ato e potência. Essa distinção entre ato e potência serve para explicar a mudança, tá? E a transformação.
e considera que uma coisa pode ser una e múltipla ao mesmo tempo. Por exemplo, uma semente é uma semente em ato. Aquilo que ela é naquele momento, que é observado. Naquele momento em que a semente é observada, ela é só uma semente. Mas essa mesma semente, que é uma semente em ato, ela é uma árvore em potência. Ou seja, aquilo que ela pode se transformar dependendo das circunstâncias. A árvore, depois de crescida, ela é uma árvore em ato e uma cadeira em potência. Ato é aquilo que o objeto é no momento em que ele é observado. Potência é aquilo que o objeto pode se transformar dependendo das circunstâncias. Na nossa historinha que eu contei lá no começo da aula, Lohane, ela é uma estudante em ato nesse momento. Mas ela é uma contadora ou uma ex-motorista de Uber tetraplégica em potência. Tudo depende das circunstâncias. Viu que a história já piorou, né? Porque eu não tinha falado em momento nenhum que você ficou tetraplégico. Não, você falou assim. Vai meio que ganhando ares de... Não, eu falei que você sofreu lesões. Não falei quais eram. Porque sofrer lesão você pode mancar. Acho que no finalzinho você falou. Agora eu tô dizendo que você não mexe nada do pescoço para baixo. Obrigada. A única coisa que você consegue mexer é o olho. Só. Entendeu? É isso. A história vai ganhando ares de... Como que eu posso dizer? De drama. Entenderam, gente? Ato é aquilo que você é nesse momento. Potência é o que você pode ser. Nesse momento, nós somos o quê? Nós somos pessoas que estão estudando filosofia em ato. Nós somos pessoas que estão em quarentena em ato. Mas somos bêbados em potência. Quando a quarentena acabar e a gente for pro bar. Por exemplo. Tá mais fácil de entender desse jeito? Tá, mas tá mesmo. Coloca a bebida no negócio, fica sempre mais fácil de entender. Então é isso, galera. Basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Alguma questão? Do que da filosofia de Aristóteles? Ficou alguma dúvida? Não. Tranquilo? Certeza? Todo mundo entendeu bem? Sim. Então é isso. Então, deixa eu voltar aqui. Não, ai que burro. É Alt Tab, animal. Cadê? Parar a gravação.